Desde os tempos antigos, a humanidade busca compreender quem é Deus. Muitos o veem como um ser distante, outros como uma força impessoal, e há ainda quem acredite em múltiplas divindades. No entanto, a fé cristã afirma algo tão simples quanto profundo. Existe apenas um Deus, mas que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Essa declaração, à primeira vista, pode parecer contraditória. Como pode haver unidade e, ao mesmo tempo, distinção? Como três podem ser um sem deixar de ser três? Essas perguntas não são novas. A verdade é que durante séculos, teólogos, estudiosos e simples crentes têm se debruçado sobre esse mistério. Alguns tentaram explicá-lo com lógica humana. Outros rejeitaram completamente por não conseguirem encaixá-lo em seus sistemas de crença. E há ainda aqueles que, mesmo sem compreender plenamente, decidiram confiar porque encontraram na revelação divina algo maior do que a razão pode conter. Mas será que é mesmo impossível entender? Será que Deus se revelou de forma tão obscura que deixou seus filhos perdidos em especulações? Ou será que a chave para compreender está justamente na forma como ele se apresenta desde os primeiros capítulos da história da humanidade? Este não é apenas um assunto para os estudiosos da teologia. A forma como vemos Deus define tudo. A maneira como vivemos, como oramos, como enfrentamos o sofrimento, como amamos o próximo e até como enxergamos a nós mesmos. Se Deus é apenas um ser solitário no alto de um trono, nossa fé se limita à obediência e temor. Mas se Ele é, ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito que habita em nós, então a fé se torna relacionamento, comunhão e vida abundante. Muitas pessoas crescem ouvindo sobre a Trindade, mas poucas param para refletir sobre o que isso realmente significa. Tornou-se um termo comum, repetido em orações e hinos, mas raramente compreendido com profundidade. Em muitos casos, aceitamos por tradição, mas sem uma experiência pessoal com essa verdade. E quando a fé se apoia apenas em tradição, ela se fragiliza diante das dúvidas. É por isso que precisamos caminhar além do que ouvimos. Precisamos mergulhar na essência do que foi revelado. Esse caminho não exige que sejamos teólogos ou especialistas. Exige apenas um coração aberto e uma mente disposta a buscar com sinceridade. Porque entender a Trindade não é resolver uma equação espiritual. É reconhecer a beleza de um Deus que se revela de forma relacional, que se doa, que age, que transforma, que convida. E esse convite está diante de você agora. Talvez você já tenha ouvido que o Pai criou todas as coisas, que o Filho morreu por nossos pecados e que o Espírito Santo nos consola. Mas qual o sentido disso na sua vida? Como essas verdades se unem em uma só realidade? E mais importante, como essa realidade pode tocar você hoje? O que está por trás desse mistério não é apenas doutrina. É um Deus que não se contentou em ser adorado à distância. Um Deus que decidiu entrar na história, assumir a forma humana, viver entre nós e, mais do que isso, fazer morada dentro de quem o recebe. A Trindade não é uma construção teológica para decorar livros religiosos. Ela é o reflexo do amor em sua forma mais pura e ativa. Um amor que se move, que fala, que salva, que permanece. Se você está aqui buscando respostas, não está sozinho. E talvez, sem perceber, esteja prestes a descobrir que o Deus em quem você acreditava ser distante já está muito mais perto do que você imagina. Desde os primeiros registros da revelação bíblica, algo profundamente singular é apresentado sobre a identidade de Deus. Ainda que a fé cristã afirme a existência de um único Deus, as Escrituras revelam uma complexidade que vai além da simples ideia de unidade. Ao longo da narrativa sagrada, surgem expressões, declarações e acontecimentos que apontam para uma pluralidade dentro da própria natureza divina. No livro do Gênesis, logo nas primeiras palavras que descrevem a criação, há uma escolha gramatical que levanta questões. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26,
está registrado: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo no plural, façamos, é um detalhe que desperta a atenção. Deus, ao criar o homem, não fala como um ser isolado, mas em termos que indicam comunicação e comunidade. Essa mesma forma plural se repete em outras passagens do Antigo Testamento, sugerindo que há mais do que um aspecto individual na divindade. No hebraico original, a palavra usada para Deus nessa passagem é Elohim. Curiosamente, trata-se de um plural, embora comumente acompanhado de verbos no singular. Esse uso linguístico incomum reforça a ideia de que Deus é um só, mas não está limitado a uma forma unipessoal. Esse tipo de construção aponta desde o princípio para uma realidade mais ampla do que uma figura solitária no céu. O livro de Isaías, escrito por volta do século VIII a.C., contém também registros onde Deus fala de si mesmo em termos que mantêm essa tensão entre unidade e pluralidade. Em Isaías capítulo 6, por exemplo, ao chamar o profeta, a voz divina pergunta: quem enviarei e quem há de caminhar por nós? Aqui novamente se percebe a combinação de singular e plural coexistindo em uma mesma declaração. À medida que o Antigo Testamento se desenvolve, o povo de Israel é constantemente instruído a adorar apenas um Deus. A declaração mais enfática nesse sentido está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo, conhecido como Shema, tornou-se a base da fé monoteísta judaica. Mas ainda assim, a presença do Espírito de Deus em diversas ocasiões, a ação da palavra divina e manifestações misteriosas como o anjo do Senhor, que fala em nome de Deus, recebe adoração e perdoa pecados, desafiam uma interpretação meramente literal e unidimensional da divindade. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você e desperta curiosidade sobre quem Deus realmente é, considere se inscrever no canal. Tem muita coisa profunda e acessível vindo por aqui, e seria especial ter você com a gente nessa caminhada. Com a chegada do Novo Testamento, essa tensão se resolve não negando o monoteísmo, mas esclarecendo a identidade daquele Deus único. O Evangelho de João, provavelmente escrito no final do primeiro século, abre com uma declaração que ecoa Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, Verbo é uma referência direta a Jesus Cristo, descrito como alguém que estava com Deus desde o início e que, ao mesmo tempo, é Deus. Esse conceito é reforçado ao longo de todo o Evangelho, especialmente no capítulo 1, versículo 14, que afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, aquele que estava com Deus desde o princípio, entrou no tempo e espaço humano, tornando-se plenamente homem sem deixar de ser Deus. Paralelamente, Jesus fala frequentemente sobre o Pai que o enviou e sobre o Espírito que viria após sua partida. Em João capítulo 14, versículo 16, ele declara: E eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Essas palavras revelam três personagens distintos: o Filho que roga, o Pai que envia e o Espírito que permanece, todos atuando com um propósito comum, mas com papéis distintos. Essa estrutura se repete na ordem de batismo dada por Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mais notável é o uso da palavra nome no singular, ainda que sejam mencionadas três pessoas. Isso sugere uma única essência compartilhada por três manifestações pessoais. Além disso, na bênção apostólica registrada por Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, encontramos novamente essa tríade em perfeita harmonia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nenhuma dessas frases
parece indicar hierarquia ou separação de natureza, mas sim funções diferentes em uma mesma realidade divina. É importante destacar que essas declarações não são criações tardias da Igreja, mas estão profundamente ligadas à experiência dos primeiros cristãos com Deus. Desde o primeiro século, os seguidores de Jesus experimentavam a presença do Pai como fonte de tudo, do Filho como Salvador encarnado e do Espírito como presença viva que guiava, consolava e fortalecia a comunidade de fé. Essa compreensão, no entanto, só foi formalmente articulada em termos doutrinários séculos depois, como resposta a heresias que negavam a divindade de Jesus ou do Espírito. Em 325, no Concílio de Nicéia, a Igreja afirmou que o Filho é da mesma substância do Pai. Em 381, no Concílio de Constantinopla, a doutrina da Trindade foi oficialmente consolidada, reconhecendo que o Espírito Santo também é plenamente Deus. Portanto, a doutrina da Trindade não é uma invenção teológica feita para complicar a fé, mas uma resposta à maneira como Deus mesmo se revelou. É o reflexo da experiência espiritual de um povo que viu, ouviu e tocou a presença divina em diferentes formas, mas sempre em perfeita unidade. A unidade de Deus não é contraditória com sua pluralidade de manifestações. Pelo contrário, ela é o que permite que Ele se relacione conosco de maneiras tão pessoais e acessíveis. Um Deus que é Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Vivificador. E é assim, revelado em 3 pessoas, que Ele se dá a conhecer. Ao compreender que Deus se revela como um único ser em 3 pessoas distintas, é essencial entender que essa pluralidade não representa apenas formas de manifestação, mas relações reais e ativas dentro da própria divindade. Pai, Filho e Espírito Santo não são apenas nomes simbólicos ou funções alternadas de um mesmo ser. Cada um possui uma identidade pessoal e uma atuação única no plano divino, embora todos compartilhem plenamente a mesma essência. Começando com o Pai, encontramos nele a fonte de todas as coisas. É o Pai quem concebe o plano eterno, quem estabelece os propósitos e quem governa a criação com sabedoria absoluta. Sua ação não é limitada ao ato de criar, mas se estende ao sustento contínuo de tudo o que existe. O livro de Malaquias apresenta Deus como o Criador que gerou todas as coisas com intenção e amor, e o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, descreve o Pai como aquele que nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Essa escolha não é aleatória nem genérica. É o reflexo de um projeto cuidadosamente elaborado para reunir em Cristo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. O Filho, por sua vez, é a expressão visível e encarnada desse plano. Enquanto o Pai planeja, o Filho realiza. Jesus Cristo é descrito nas Escrituras como o Verbo eterno que se fez carne, habitou entre os homens e assumiu sobre si o peso da humanidade. Sua missão não começou na manjedoura, mas muito antes da criação do mundo. Ele estava com Deus e era Deus. Ao encarnar-se, revelou o caráter do Pai de forma acessível e concreta. Suas palavras, atitudes e milagres são janelas abertas para entender quem é Deus em sua plenitude. A obra de Cristo não se limita ao ensino ou exemplo moral. Ele veio para reconciliar o ser humano com o Criador, abrindo um caminho que havia sido fechado pelo pecado. Sua morte na cruz não foi um acidente da história, mas o cumprimento de uma decisão eterna. O Evangelho de João declara que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. E essa entrega não foi apenas um ato de sacrifício, mas uma ação de autoridade. Jesus afirma que ninguém tira sua vida, mas que ele a entrega voluntariamente. Com isso, vemos que o Filho participa ativamente do propósito divino, não como um servo sem escolha, mas como Deus plenamente envolvido na missão de redenção. Depois de sua ressurreição, Jesus promete que não deixaria seus discípulos desamparados, e aqui entra a presença do Espírito Santo. Se o Pai é o autor e o Filho
é o executor. O Espírito é aquele que aplica, comunica e mantém viva a obra iniciada. O Espírito Santo não aparece como um conceito abstrato, mas como uma pessoa real que atua diretamente no coração humano. Ele ensina, guia, consola, corrige e transforma. Sua atuação é constante e invisível, mas profundamente concreta. É ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos revela a verdade e fortalece nossa fé. Na carta aos Romanos, Paulo escreve que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nem mesmo conseguimos encontrar palavras em oração. Essa descrição revela uma intimidade extraordinária. O Espírito não apenas conhece nossas limitações, ele participa delas, levando diante do Pai aquilo que nem nós mesmos conseguimos expressar. Isso mostra que Deus não está apenas olhando de fora para a nossa existência. Ele se envolve, habita e transforma desde dentro. É importante reconhecer que cada pessoa da Trindade não age isoladamente. Todas operam em unidade, mesmo desempenhando papéis distintos. O Pai não planeja sozinho, o Filho não atua independente e o Espírito não age sem direção. Existe entre eles uma harmonia absoluta, sem rivalidade ou contradição. Cada ação de Deus no mundo, desde a criação até a consumação dos tempos, é realizada com a cooperação plena do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa cooperação pode ser vista de forma nítida no batismo de Jesus, um momento simbólico e profundo que revela a presença simultânea das três pessoas. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu declara: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Aqui estão juntos o Filho encarnado, o Espírito que capacita e o Pai que aprova. Não há confusão, nem substituição, mas revelação clara da Trindade em ação. Outro exemplo marcante está no nascimento de Cristo. O Pai envia, o Filho nasce de uma virgem, e o Espírito é quem concebe a vida em Maria. A encarnação é obra conjunta e mostra como Deus não atua com divisões internas, mas com unidade plena em sua diversidade de pessoas. É comum que algumas pessoas se relacionem com uma das pessoas da Trindade de maneira mais próxima, muitas vezes por identificação ou por tradição espiritual. Há quem ore quase exclusivamente ao Pai, outros que se voltam diretamente a Jesus e outros ainda que têm uma relação mais íntima com o Espírito Santo. No entanto, essa separação prática não reflete a verdade bíblica. Toda oração, toda fé e toda adoração que se dirige a uma das pessoas da Trindade alcança o próprio Deus por inteiro, pois onde está o Pai, está o Filho, e onde está o Espírito, está o Deus eterno. Entender essa harmonia não é apenas um exercício teológico, mas um passo para aprofundar o relacionamento com Deus. Quando compreendemos que cada pessoa da Trindade se envolve conosco de maneira específica e amorosa, nossa fé se torna mais rica, mais consciente e mais viva. Ao longo da história, muitas pessoas tiveram dificuldades em aceitar a doutrina da Trindade. Não por falta de evidência nas Escrituras, mas porque o conceito desafia os limites do entendimento humano. Afinal, como pode um só Deus existir em três pessoas distintas sem ser dividido ou contraditório? Essa questão gerou inúmeros debates e, ainda hoje, provoca dúvidas legítimas, tanto entre crentes sinceros quanto entre críticos da fé cristã. Uma das objeções mais comuns é a ausência do termo Trindade na Bíblia. Essa palavra, de fato, não aparece nas páginas das Escrituras. Contudo, essa ausência não enfraquece o ensino, pois há muitas verdades fundamentais que também não dependem da presença de um termo específico para existirem. A palavra Bíblia, por exemplo, também não está nos textos sagrados, e mesmo assim, ninguém questiona sua autoridade com base nisso. A questão não está na terminologia adotada posteriormente, mas no conteúdo revelado ao longo dos séculos. Os primeiros cristãos não precisavam dar nome formal ao que já viviam na prática.
Eles experimentavam a comunhão com o Pai, o relacionamento pessoal com o Filho encarnado e a presença ativa do Espírito Santo que os capacitava. A compreensão doutrinária veio mais tarde como forma de proteger essa verdade contra distorções que começaram a surgir. Outra objeção frequente é a ideia de que Jesus não seria Deus, mas apenas um profeta, um mestre iluminado ou uma criatura exaltada por Deus. Esse pensamento, além de reduzir a identidade do Filho, entra em choque direto com declarações claras e contundentes das Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa afirmação não permite ambiguidades. O texto original em grego reforça que o Verbo não apenas estava próximo de Deus, mas possuía a mesma natureza divina. Mais adiante, no versículo 14, João explica que esse Verbo se fez carne e viveu entre os seres humanos. Ou seja, o mesmo que era Deus assumiu a forma humana. Em outro momento marcante, Jesus afirma: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Essa declaração, feita diante dos líderes religiosos de sua época, provocou forte reação, pois "eu sou" é a expressão usada por Deus ao se apresentar a Moisés no episódio da sarça ardente. Ao utilizar essa expressão, Jesus se identificava diretamente com o Deus eterno de Israel. E o mais notável é que ele não corrige os ouvintes por entenderem isso como blasfêmia. Pelo contrário, permanece firme em sua afirmação, deixando claro que não era apenas um enviado, mas o próprio Deus encarnado. Também é comum encontrar quem afirme que o Espírito Santo não seja uma pessoa, mas uma energia, uma força ativa ou uma influência impessoal. No entanto, os textos bíblicos retratam o Espírito de maneira muito diferente. Ele fala, ensina, guia, intercede e pode até mesmo ser entristecido. Essas são características que só podem ser atribuídas a alguém com personalidade própria. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, é o Espírito quem diz: "Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os chamei." Aqui não há margem para entender o Espírito como uma simples energia. Trata-se de alguém que escolhe, comanda e dirige a missão. Além disso, o Espírito distribui dons conforme sua vontade, como está descrito na primeira carta aos Coríntios. Ele não atua de forma aleatória ou automática, mas segundo uma intenção clara e específica. Tais ações são típicas de uma pessoa consciente e não de uma força sem identidade. A ideia de um espírito impessoal é incompatível com a riqueza das Escrituras, que o retratam como aquele que habita nos crentes, consola, fortalece e revela a verdade. Outra objeção relevante vem daqueles que afirmam que a doutrina da Trindade foi inventada nos primeiros séculos pela Igreja como uma maneira de organizar o pensamento religioso. Essa acusação, embora popular, não resiste ao exame histórico. É verdade que os concílios de Nicéia e Constantinopla formalizaram o que hoje conhecemos como a doutrina trinitária. Porém, esses encontros não criaram a ideia. Eles apenas deram forma teológica àquilo que os primeiros cristãos já criam e vivenciavam. O Concílio de Nicéia aconteceu no ano 325, reunindo bispos de diversas regiões do mundo romano. Naquela ocasião, a discussão girava em torno de ideias que negavam a divindade de Cristo. A declaração do concílio afirmou que o Filho é da mesma substância do Pai, combatendo as heresias que o tratavam como criatura inferior. Alguns anos depois, em 381, o Concílio de Constantinopla confirmou que o Espírito Santo também é plenamente Deus, com a mesma essência do Pai e do Filho. Esses eventos não foram atos criativos, mas sim medidas de preservação da verdade diante de interpretações distorcidas. Ainda hoje, há quem tenha dificuldade em conciliar a lógica da Trindade com a razão humana. E, de fato, essa realidade transcende os modelos mentais aos quais estamos acostumados. A mente humana busca definições simples e limites claros. Mas Deus, sendo infinito,
não pode ser reduzido a fórmulas matemáticas ou categorias criadas pelo ser humano. Isso não significa que a Trindade seja absurda, apenas que ela reflete uma profundidade que exige humildade para ser acolhida. Em vez de tentar encaixar Deus em nossas limitações intelectuais, somos chamados a conhecê-lo como ele se revelou. E a revelação mostra um Deus que é ao mesmo tempo relacional, pessoal e eterno. Um Deus que se manifesta como Pai amoroso, Filho redentor e Espírito presente. Não são três deuses separados, mas um único ser em perfeita comunhão interna. Um mistério que, embora não seja totalmente compreendido, pode ser vivido com fé e revelado em experiência. Compreender que Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo não deve se limitar a uma construção teológica abstrata. Essa revelação tem implicações práticas que tocam diretamente o cotidiano de quem crê. Quando o cristão reconhece a ação simultânea e harmônica das três pessoas divinas, passa a enxergar a vida de maneira diferente, não como uma série de eventos desconectados, mas como parte de uma jornada espiritual guiada, sustentada e transformada por um Deus que se envolve em todos os aspectos da existência. O Pai, como origem de todas as coisas, não apenas criou o mundo e a humanidade, mas também atribuiu propósito e direção para cada vida. Essa paternidade divina vai além do conceito biológico ou simbólico. Ela significa acolhimento, segurança, identidade e direção. Saber que existe um Deus que nos chama de filhos e que nos vê com olhos de amor muda a forma como enfrentamos a insegurança, o medo e a rejeição. A carta de João afirma que fomos feitos filhos de Deus por sua iniciativa e não por mérito próprio. Essa verdade transforma a maneira como nos enxergamos, trazendo dignidade e esperança. Na prática, essa realidade se manifesta quando uma pessoa, diante da solidão ou da dúvida, encontra consolo na certeza de que não foi criada por acaso. O Pai não apenas conhece o passado e o presente, como também prepara um futuro cheio de significado. Essa convicção orienta escolhas, fortalece convicções e oferece base sólida em tempos de instabilidade. Já o Filho, ao assumir a forma humana, nos mostrou que Deus não está distante da dor humana. Jesus viveu, chorou, se cansou e foi tentado. Por isso, ele é o mediador perfeito entre a divindade e a humanidade. Ao confiar em Cristo, o cristão não apenas encontra perdão, mas também exemplo e caminho. As palavras de Jesus em João capítulo 14, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", não são apenas uma declaração de exclusividade, mas uma garantia de acesso. Por meio dele, o relacionamento com o Pai se torna possível. Essa ponte entre o humano e o divino muda completamente a maneira de viver. Ao reconhecer Jesus como Senhor, o coração se rende e a vida começa a ser reordenada. Seus ensinamentos não são apenas recomendações éticas, mas diretrizes para um viver restaurado. O perdão concedido por ele liberta do peso da culpa, enquanto sua autoridade oferece direção em meio à confusão. O discípulo de Cristo aprende a caminhar não pela força da própria moralidade, mas pela confiança em alguém que já venceu o mal e abriu um novo caminho. A presença do Espírito Santo torna tudo isso mais do que teoria. É ele quem torna viva e real a fé no dia a dia. A Bíblia descreve o Espírito como o Consolador, aquele que habita dentro de cada crente. Sua ação é silenciosa, mas poderosa. Ele não apenas lembra os ensinamentos de Cristo, mas também capacita para vivê-los. Em momentos de fraqueza, é ele quem dá força. Quando surgem dúvidas, é ele quem traz clareza. Sua atuação é contínua, renovando a mente, moldando o caráter e produzindo frutos espirituais que não podem ser fabricados pela vontade humana. Essa atuação se reflete nas escolhas diárias, nas reações diante de conflitos, na maneira de amar, de perdoar, de servir. Quando alguém consegue responder com mansidão, onde antes havia agressividade,
ou demonstra generosidade mesmo em tempos difíceis, é o Espírito que está operando de forma concreta. Ele transforma de dentro para fora, sem impor, mas conduzindo com firmeza e graça. Além disso, o Espírito distribui dons com o propósito de edificar a comunidade da fé. Esses dons não são títulos ou privilégios, mas expressões da multiforme graça de Deus, que capacita pessoas comuns a realizarem tarefas extraordinárias. Uns ensinam, outros encorajam, outros cuidam, e todos são chamados a servir. Essa diversidade de atuações reflete a própria natureza da Trindade: unidade no meio da diversidade, comunhão no exercício de diferentes funções. Quando um cristão compreende que está sendo constantemente moldado por um Deus triuno, ele deixa de viver por esforço pessoal ou religiosidade mecânica. A vida cristã passa a ser uma resposta à ação contínua do Pai que chama, do Filho que salva e do Espírito que transforma. Essa percepção rompe com a ideia de um Deus distante e estabelece uma conexão viva, dinâmica e renovadora. É nesse relacionamento com as três pessoas divinas que a fé ganha profundidade. A oração deixa de ser um ritual vazio e se torna diálogo real. O estudo das Escrituras deixa de ser apenas leitura e se transforma em alimento. O serviço ao próximo passa de obrigação à expressão natural do amor recebido. Tudo muda quando se entende que Deus age de forma completa e integrada em todos os momentos. Há também implicações profundas no modo como se enfrenta o sofrimento. Saber que o Pai está no controle, que o Filho já venceu a dor e que o Espírito fortalece nos dias difíceis, produz uma firmeza que não depende das circunstâncias. Não se trata de negar a dor, mas de atravessá-la com esperança. A fé trinitária não é apenas um consolo espiritual, mas uma fonte real de resistência, renovação e perseverança. Assim, viver a realidade da Trindade é muito mais do que aceitar uma doutrina. É experimentar o cuidado do Pai, a presença constante do Filho e a transformação diária realizada pelo Espírito. É nesse encontro com o Deus vivo que a fé se torna viva. Entender que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo não é apenas um conceito teológico, é um convite para uma vida transformada. Não estamos diante de um mistério frio e distante, mas de um Deus vivo que se revela em relação, presença e amor. O Pai nos chama com propósito, o Filho nos reconcilia com graça e o Espírito nos guia com poder. Essa comunhão não é apenas algo para se crer, mas para se viver. Ela muda a forma como enxergamos o mundo, como enfrentamos nossas lutas e como caminhamos dia após dia. Não é sobre saber mais, mas sobre se entregar mais. Deus não se limitou a permanecer no alto. Ele desceu, habitou entre nós e agora vive em nós. Quando essa verdade toma forma no coração, a fé deixa de ser peso e passa a ser descanso. E é nesse encontro com o Deus Trino que a vida encontra sua direção. A pergunta que permanece é simples e profunda. Você apenas acredita ou já vive essa realidade? Porque Ele continua presente e continua chamando. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer continuar explorando temas como esse com profundidade e clareza, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. E quando terminar aqui, dá uma olhada no próximo vídeo, tem mais coisa boa te esperando por lá.